Noite, leitores e leitoras. Como eu prometi no outro vídeo, hoje nós vamos falar de um livro que é fácil, um dos melhores livros de romance que eu já li até agora. E assim, eu particularmente gostei tanto desse livro que queria aproveitar até a oportunidade, que a memória ainda está muito fresca, para a gente falar dele, que é um livro do Victor Hugo, O Homem que Ri. Tem aquele. A versão aqui da Martin Claret, uma versão muito bem feita. Tem aqui uma fitilha para você marcar as páginas. Tá, né, muito colorida, diagramação boa. Eu não tenho nada a reclamar desse livro. E a história é uma história tão assim bem amarrada, bem separada, que torna-se também fácil lembrar dela e falar sobre ela, porque Victor Hugo aí, como eu já comentei, ele tem uma capacidade criativa e tem um conhecimento tão absurdo em relação às coisas que ele fala, que você, ao mesmo tempo que você lê, você aprende várias coisas e também você vai ter uma imagem muito nítida de muitas coisas que são um pouco mais difíceis, principalmente em livros ali do século XIX. Digamos que Victor Hugo facilita muito o imaginar do leitor com as descrições que ele faz. E vamos começar, tá? Porque esse livro é razoavelmente grande. O primeiro capítulo fala de um dos personagens, o Ursus, que é um personagem assim, muito caricato, muito único. Ele parece um druida, né? Assim, um homem que se veste ali como um animal, quer se parecer como um animal. E ele tem um companheiro ali que é o Olmos, que é desculpa, Humus, tá? Humus é uma comida. O Humus, que é um lobo que acompanha ele. E aí um detalhe interessante que eu já não sabia, né? Os lobos, algumas espécies, pelo menos até a época, que podiam viver até os seus 80 anos, que eu achei bastante impressionante. E eles fazem companhia um ao outro, como se fosse um e carne. Ele apresenta um pouco da realidade. O Ursus, ele é um homem que vende remédios, né? Tem ali um conhecimento de filosofia, de ventriloquismo, química. Então é aquele homem versátil, aquele homem com a genialidade, mas que pelo destino tem que viver ali na rua, né? E ele é uma figura que tem um hábito de falar com ele mesmo. Então, quando ele fala, você tem a impressão de que ele está falando com alguém, mas na verdade ele está fazendo um diálogo longo sobre ele mesmo. E se você deixar, ele passa páginas falando sozinho, certo? Então eu achei isso uma característica bem legal desse personagem. E ele também tem um coração muito bom. Isso é uma coisa interessante, porque pela aparência e o porte dele, né, tudo indica que seria um homem carrancudo, que não gosta ali de ajudar ninguém e tudo, mas na verdade é uma pessoa de um coração muito bom, né? O livro dedica um capítulo só para apresentar esse personagem. Ele tem ali o seu trailer, tá certo? Uma carrocinha que ele vaga ali pelo mundo, né? E ele dorme nesse local e tudo. E aí ele tem uma frase que até ele usa ali com o Humus, né? Que quando ele começa a entender demais o que ele está falando, né? Quando o Ursus fala com o lobo, ele fala assim: meu amigo, não se rebaixa aos homens, tá certo? Ou seja, não vire um homem não se rebaixa tanto, né? E ele tem o costume de se auto-avaliar como um filósofo, certo? É um personagem muito bacana, você vai ver muito ele nesse livro. Acho que um capítulo só para falar sobre isso eu achei bastante interessante. Aí em seguida, vamos aí para a parte um pouco mais trágica desse livro. Ele começa falando sobre os compraticos, que são ciganos, né, pessoas errantes, que eles têm como profissão raptar crianças e fazer mutilações nessas crianças. E aí entra a questão do mercado negro, né? Eles normalmente mutilam essas crianças para servirem como espetáculo, né, para vender para os circos.
E ali pode o leitor se perguntar como é que nessa época era autorizado esse tipo de coisa, como é que não existia prisão, né? Como é que não existia uma pena. Pois é uma questão. Porque, na verdade, tanto a igreja quanto algumas vezes a aristocracia ali usava dos completicos. A igreja, por conta dos castrates, que eram homens que tinham uma voz fina, né? E eles, por conta da operação dos castrates, eles requisitavam os completicos e também a aristocracia que acolá dava suas deslizadas, né? Os homens ali tinham seus relacionamentos extraconjugais e a criança era considerada um bastardo, né? Ia sujar a linhagem e tudo. Então já começando a ver alguns podres aí nesse livro, né? E ali, no meio da neve, no frio extremo, surge um grupo, né, desses completicos. E naquela época, o rei Jaime II, salvo engano, tá certo? Ele, James II, na verdade, ele já começa a olhar com muito maus olhos essa prática deles e começa a virar crime, né? Então, alguns completicos têm que se livrar das crianças, né? E aí, nessa cena, tá esse grupo e eles estão ali desembarcando do navio, fugindo, né? E ali, quando eles estão embarcando no navio, eles impedem que a criança que está ali no meio entre no navio e ela é deixada ali para morrer de frio, certo? Enquanto eles partem ali para... eles estão na Inglaterra, tá certo? Então, eles estão partindo ali para a França. E ali se encerra a cena com um garoto, né? Tendo ali que se virar na neve para não morrer de frio. E ao longe ele vendo ali se formar o que parece uma tempestade de neve. Aí já entra outra parte desse livro que é espetáculo, um espetáculo por parte do Victor Hugo, porque ele faz uma das melhores narrações que eu já vi de navios, de cena de embarcação. É fantástico. O Victor Hugo tem um conhecimento monstruoso em relação a navegações, como é que funcionam os navios, a questão das correntes marítimas, como é que surgem os eflúvios. Eu nem sabia o que era isso, para vocês terem ideia. Eu fiquei assim impressionado com o tamanho de conhecimento que ele tem. Inclusive me chamou a atenção para um outro livro dele que se chama Trabalhadores do Mar. Esse livro deve ser uma coisa sensacional, porque se esse aqui, só nessa pincelada mostrou isso aqui, imagina esse outro. E ali, um doutor, um estudioso que está ali no navio, né, ele começa a observar que está se formando aquela tempestade de neve que o garoto está vendo de longe, né? E ele pergunta: capitão, você já navegou por esses mares, conhece, né? E ele usa tantos termos técnicos que é assustador, tá certo? Eu não tenho, não vou abrir aqui na página porque é tanta coisa que ele descreve. Você já verificou a ponta da agulha do navio para saber se estamos na direção correta? Já ajustou para não sei quantos graus? É um negócio assim assustador, tá, gente? Não tenho como eu descrever. E ali ele começa a ver, olha, pois se prepare porque aquela tempestade de neve que está vindo ali é uma coisa que você nunca viu na sua vida. Pode se preparar que a gente vai passar por maus bocados. Aí ele comenta que a tempestade de neve é diferente das outras, né? Que tem a coloração azul escura, então imagina que fica um breu imenso ali. E o mar agitando. E as correntes eletromagnéticas levantando ondas assustadoras. E ali ele chama a atenção que não é à toa que em tempos antigos os homens costumavam imaginar criaturas marinhas ou seres que existiam ali, porque num ambiente como esse é muito fácil você imaginar coisas. E eles começam ali a tentar driblar essas ondas, e essas ondas passavam e levavam marinheiros, e o capitão tinha que se amarrar no leme para não ser levado pelas ondas. E aí quando eles viram, eles estavam próximos ali a um recife alto, né? Então o navio, se viesse uma onda muito forte, ia se estatalhar no recife. Se viesse uma onda muito a onda indo, eles quebrariam no paredão, né? Se a onda voltasse demais, eles seriam rasgados no meio de um cais de pedregulho. Então é uma sensação desesperadora. E eles rezando para que nada acontecesse. O capitão: olha,
eu já enfrentei coisa pior, pode vir, não sei o que. Aí, quando essa onda tá voltando, vem uma onda e leva o capitão. Aí, de repente, o navio tá sem ninguém para comandar. É uma cena espetacular, não tenho o que dizer. É sensacional, só lendo mesmo. Dignas aí de Piratas do Caribe, como eu comento até hoje. E passando essa cena, o navio consegue sobreviver, mas infelizmente as avarias foram tão grandes que ele começa a naufragar. E o doutor que está lá desesperado, olha, vocês têm uma garrafa aí vazia, porque eu preciso escrever uma coisa importante. Aí ele coloca dentro dessa garrafa uma mensagem, veda ela e o navio afunda. Ele joga no mar e o navio afunda. É uma cena espetacular. Já me repeti várias vezes, mas porque realmente é sensacional. E ali pula a cena, volta pro garoto, e ele tá ali não só perigando morrer congelado, quanto também tá desesperado, porque ele só consegue ver ao longe alguma fumaça, um sinal ali de vida, né? E o Vitor Hugo comenta sempre assim da vontade assustadora que ele tem de seguir, de viver, né? E ali no meio daquela neve ele se esbarra ali num poste que tem um homem que foi enforcado, né? E tá só praticamente a caveira dele ali. Ele já se assusta com essa cena. E ele passa um pouco mais à frente e ele escuta um barulho na neve. E aí ele escuta ali que tem um grito, né? Como se fosse um grito. E aí quando ele se aproxima é uma mulher morta, morreu por causa do frio, né? E ela tá abraçada com um bebê que ainda tá vivo. E esse era você que tava gritando, né? E essa compaixão que ele sentiu por esse bebê foi tão grande que ele, mesmo morrendo de frio, mesmo quase sem forças, ele leva essa criança ali no colo. E eles conseguem chegar ali numa cidade. Aí entra de umas frases que eu me lembro assim, muito comoventes, né? Faz muita gente refletir. Diz que não tem nada que deixe o coração de um homem como. Não tem nada que endureça mais o coração de um homem do que uma cama confortável e uma casa quente, né? E ali ele fica batendo nas portas das pessoas pedindo ajuda e ninguém abre porque tá todo mundo dormindo ou ignora, né? E só lá na frente que ele quase desistindo, né? Ali desistindo por frio, quase para morrer, aí ele sente um cafungado de um cachorro do lado dele e era o Humus, né? E aí o Ursus pega e fala, rapaz, o que é que você quer? Vai embora, nem todo mundo tem sorte na vida. Ele, não, eu tô com fome, tô com frio. Aí ele, pois entra aí. Aí ele, graças a Deus, o Ursus tem um coração muito bom, né? E ele começa aqueles altos diálogos dele. Ah, já tenho pouca comida, vi uma peste dessa para acabar com minha comida. Mas quem poderia imaginar que as coisas fossem assim? E ele começa aqueles altos diálogos dele, como eu falei, né? E aí ele percebe que aquilo que ele tá levando não era uma trouxa de roupa, mas sim um bebê, né? E ele, estão dando cria agora, né? Mais uma boca para alimentar e tudo. E ali ele percebe que o garoto não tinha para onde ir, não sabia nem de onde vinha, e que o bebê não é irmã dele, na verdade ele é uma garota, né? Uma bebezinha. E na verdade ele está ajudando aquela criança ali para não morrer. E ele fica muito comovido com isso. E aí ele pergunta assim, garoto, do que é que você tá rindo? Aí ele, eu não tô rindo. Aí ele, você tá rindo sim. Aí ele abaixa a roupa que ele tava usando e ele vê que o garoto sofreu aqui uma amputação. Aí ele meio que comovido fala, pode rir, não tem problema não, né? E aí ele perguntou, e cadê a mãe dessa criança? Aí, tá ali morta no gelo, né? E ele vai lá, o urso sai na neve e vai enterrar a mulher, né? Uma cena, assim, bastante, não tem o que dizer, né? Bastante comovente. E aí ele pula esse encontro desses personagens e aí ele vai para a questão da aristocracia, né? Ele faz esse corte. E, assim, Vitor Hugo tem um conhecimento de como se formou a aristocracia inglesa, assim, assustador também. E ali vai dizer em relação aos lords, né? Tanto que ele cita aqui a frase My Lord é meu Deus, e os lords são quase deuses, vamos dizer assim, na Inglaterra. Se alguém encostar no lord, ele está autorizado a cortar a mão dessa pessoa, para vocês terem uma noção. E ele começa a explicar o quanto um lord ganha, o quanto um rei ganha, cerca de 30 milhões por mês.
na época, né? É, é, e ali ele comenta também sobre a questão de que toda a estrutura dos castelos, das casas, né, de todo mundo que está ali na aristocracia é feita de um material específico. Tudo tem um símbolo, né? Tudo tem uma maneira de ser e nada pode fugir daquilo. E ele comenta também a respeito das regalias, né, que eles têm. E ele comenta que no meio de tudo isso, né, por exemplo, a questão lá do fã, né, ele comenta, o que é fã, né? Fã é você tirar onda com as pessoas que não são da sua laia, certo? Então, por exemplo, tinha lá os punchers, que eles tinham o costume de sair no meio da rua, escolhe ali uma pessoa aleatória e sai batendo nela, né? Tinha os stabbers, que eram o pessoal que circulava alguém ali, saía, pegava uma faca, uma espada e furava a pessoa. Ah, mas a pessoa ficou mal, a pessoa não pode. Eles pagam, né? Então, isso aí, eis aí a aristocracia, os clubes, né? Aristocrático e eis aí os costumes, né? Da época, o que era considerado ser da aristocracia. E ele, depois dessas descrições, ele descreve ali a Rainha Ana, né, que existia na época, e também a Josiane, que é a irmã dela. São outros personagens bastante representativos nesse livro. E ele também comenta sobre assim, uma tem inveja da outra, mas por motivos assim bem baixos, né? A Josiane tem ciúme porque a outra é rainha, tem mais poder, e ela apesar da beleza, apesar do status e tudo, é uma pessoa altamente medíocre, tá? Essa é a melhor palavra. E a outra, apesar de todo o poder, não tem a beleza da irmã e tem muitas coisas que ela deseja, como por exemplo o marido da irmã. Então, assim, para vocês verem aí como a visão de Vitor Hugo em relação à classe aristocrática e às pessoas, né, que formam ela. E voltando mais, né, avançando mais o tempo, nós vamos ali ter depois o Gwynplaine, que é o nome da criança, tá certo? Já crescido, com seus 25 anos, e a garota, né, a menininha que virou já uma moça, né? E o Gwynplaine, né, e a Dea formam um dos casais mais legais assim que eu já vi em romance. A única ressalva é que a dela não tem assim não é um personagem muito desenvolvido, sabe? Ela é muito limitada a admirar o Gwynplaine pelo fato dela ser cega por conta da nevasca, né? Ela gerou uma doença nela que ela era cega por conta da formação da córnea que ficou distorcida. Ela se limita a admirar o Gwynplaine por conta de que ele salvou a vida dela, o que ele fez assim foi tão grandioso que ela se apaixonou perdidamente por ele. E o Gwynplaine, além de achar ela muito bonita, reconhece que ela consegue enxergar, né, a verdadeira beleza dele, a beleza do coração, porque nenhuma mulher em sã consciência seria capaz de amar um homem que tem a boca fessa, né, que é a boca fendida, né? E o Ursus já velho, né? Sempre incentiva os dois a se casarem, para se deixar de besteira, né? Porque aquilo ali é só um detalhe, o que importava é que eles se amavam, de fato, e ele sabia disso, né? E eles formam uma caravana, né? Apresentando shows, fazendo espetáculos, e saindo, se apresentando ali para as religiões da Inglaterra. E ali o Ursus, conversando com o Gwynplaine, comenta isso né, para ele deixar de besteira e diz para ele não ser uma pessoa assim tão crítica em relação à aristocracia, porque ele até comenta assim, você vai comprar um elefante para esmagar uma formiga, ele não sabe nem o que ele está fazendo. Esse pessoal está num nível tão alto, tão assim, eles não conseguem enxergar que tem pés, né? Eles estão já em um nível tão elevado que eles não estão nem aí para ali. E aí, olha, outra coisa, você sabia que só uma pessoa dessa é capaz de ganhar um absurdo de dinheiro, que as pessoas não devem encostar nela, fazer nada com elas. Você sabia que eles têm tantos direitos e tudo. E quando ele termina de falar tudo isso, o Gwynplaine pega e fala, então, resumindo, é do inferno dos pobres que se faz o paraíso dos ricos, né?
das frases características desse livro. E ali, nas apresentações deles, eles têm ali uma surpresa, né? A Josiane tá lá chateada com a vida, e o marido dela fala, olha, se você tá chateada, a única coisa que eu tenho para você é o homem que ri, né? Que é o Gwynplaine. E o Gwynplaine fica bastante conhecido na região dele, e ele normalmente assim recebe, né, faz grandes apresentações, tira dinheiro ali para sobreviver. E eis que, por algum motivo, a Josiane se encanta com ele, porque ele é uma coisa assim tão terrível, tão disforme, que chama a atenção dela por conta disso, né? E aí ela convida ele ali para uma noite com ela e tudo, escreve uma carta, e ele fica também desconcertado com isso, mas ele ama mesmo a Dea e ele acaba queimando a carta, né? E existe também uma figura nesse livro bastante assim interessante, que é o Barkilphedro, que é um homem que ele tem uma paixão meio doentia para Josiane, que foi quem ajudou ele, por conta de que ele acha que o fato dela ajudar ele, ela tá meio que achando que tá fazendo alguma coisa, mas na verdade ele tá vivendo de migalhas, né? E ele resolve se vingar dessa mulher, comentando que se ela tivesse ali pudesse ajudar ele, tem um emprego muito interessante, que é o emprego de ser um catador de garrafas, né? Que às vezes mensagens importantes vinham do mar, né? Para ter uma ideia, a Inglaterra só ficou sabendo que durante um tempo a Escócia foi desatrelada das conquistas dela por conta de uma carta que tinha na garrafa. E ela comenta, mas se não for muito caro, você pode ficar com esse emprego sim, não vejo problema, né? Besteira. E ele acaba encontrando aquela garrafa que aquele médico jogou. E mais tarde na história, o Gwynplaine aqui tá lá, fez a apresentação dele, e o Ursus mostra para ele uma figura bastante temida, que é o Ironpacker, se eu não me engano, que é um homem que ele tem um bastão ali, que ele serve como se fosse a mão da justiça. E aí você diz assim, olha, se ele apontar esse bastão para você encostar em você, você não faz nenhuma pergunta, é só para seguir. Mas reze para esse homem nunca atravessar o seu caminho. E ali eles estão conversando, né, terminaram o espetáculo, e esse homem bate na porta deles e faz aquele gesto que eu falei, né, de levar ele. E o Sus já está muito preocupado por conta de que ele já teve um encontro com a justiça, né, e sabe que basta eles olharem torto ali para decepar sua cabeça. E ele comenta, mas se te perguntar qualquer coisa, só diga que sim, acabou, não faça perguntas. E aí ele leva, né, o Gwynplaine, a Dea não fica sabendo para não assustar ela, e ele vai lá e ele tá com tanto medo que ele se descontrola. Olha, eu não fiz nada, né? Eu não sei o que é que vocês querem comigo, eu só sou uma pessoa, por favor, não julguem das pessoas mais simples, isso não é justo. E o homem traz um outro prisioneiro ali, e o prisioneiro fica, olha, é ele mesmo, é ele. E ele, não, eu não sei de nada disso, não sei o que é que vocês estão falando. E o juiz lá comenta, olha, sente-se, né, que eu vou explicar tudo. E ele explica que o homem que está lá foi o homem que fez a cirurgia nele, e que ele, na verdade, é o filho bastardo de um antigo rei, um antecessor, né, da Ana, que foi exatamente o James II, e que ele, na verdade, é o Lord Clancharlie, né, que o Lord Clancharlie atualmente era o futuro esposo da Josiane, e ele agora, como era o filho mais velho, e era o herdeiro natural, ele teria que assumir o posto dele de Lorde, né? E essa notícia é tão drástica, tão absurda pro Gwynplaine, que ele chega a desmaiar, né? E quando ele acorda, ele já está na casa dele, que na verdade é um palácio. E o Barkilphedro comenta, olha, você tem que fazer os preparativos porque precisa ser apresentado aos outros lords, né? E o Gwynplaine fica ali atônito, sem saber o que fazer. E aí o Vitor pula a cena ali pra Dea, né? E ela perguntando por ele, onde é que ele tá e tudo, e o
o urso desesperado acha que ele levaram ele, mataram, né, o Gwynplaine, e ele simula ali, porque lembrando que o urso tem a capacidade do ventriloquismo, né, e ele faz várias vozes, imita vários animais, faz como se fosse o Gwynplaine perfeitamente e tudo. Eles arriscam ali uma encenação, né, para disfarçar ali a sumiço dele, e no final das contas é tão boa, né, na sensibilidade do ouvido, que ela diz, olha, ele sumiu, não foi? Ele saiu das nossas vidas. E o SUS pega e fala para ela da situação, né? E depois ele corta ali para a cena do, do Ursus ali sem saber o que dizer para ela, sem saber o que fazer, e ao longe ele vê que o Iron Packer lá, ele tá levando um caixão, e ele diz, ah, mataram ele. E pela primeira vez o personagem Ursus chora, tá certo? É uma cena bem comovente porque ele nunca tinha chorado. E ele fala, meu filho, né? Que ele criou a Dea e o Gwynplaine como seus filhos. E ali, depois corta para o Gwynplaine acordando. Ele, olha, eu vou fazer as coisas bem feito, né? Tanto faz esse destino, eu vou reverter as coisas, eu vou falar a verdade na cara dos lords. E na cena seguinte é o que ele faz. Ele chega lá na Câmara dos Lords, fala todas as questões que os lords, para variar, estavam querendo aumentar os impostos, né? E ele comenta, olha, é, é, vou dizer para vocês porque é que eu não concordo com isso, porque na verdade vocês estão tão altos que vocês não enxergam os próprios pés. Vocês vivem gozando da infelicidade dos outros. Oh, eu peço clemência pelos mais simples. Peço que vocês não invoquem o que há de melhor em vocês e percebam que na verdade vocês existem para servir o povo e não o contrário. Se não fosse o povo servindo vocês, vocês nunca estariam onde estão. E olha o que estão fazendo. Eu vi a justiça pela primeira vez para o homem enforcado e morto que eu vi na neve. Eu vi o que é a fartura que vocês têm a oferecer através da mulher que morreu de fome na neve. Essa boca que eu tenho é exatamente o retrato de como vocês administram a justiça. Então ele esculacha mesmo com eles. E com uma força do hábito ele começa a rir, né? Por isso que esse personagem aqui tem uma grande influência no Coringa, né? Que ele é a personificação, né, dessa maldade humana, né? E ele ri no meio dos lords, os lords dizendo que ele era um bufão, que ele era um louco, né? Todo aquele escarcéu. E eles acabam encerrando a sessão. Um dos lords, que é o irmão dele, chama ele por um duelo, porque ele feriu a honra de todo mundo. E não sei se vocês sabem, mas os duelos eram duelos até a morte, tá certo? E o livro vai indo ali para o seu encerramento, não vou comentar muito. Só dizer que é um final, apesar de ser um final muito bonito, é um final trágico, tá? Mas é um livro que vale muito a pena, tá bom? Então, pessoal, esse aqui é a resenha, tá, do Homem que Ri, da Martin Claret, tem 500 e poucas páginas, tentei pegar aqui os elementos principais. Recomendo muitíssimo que vocês leiam, é um livro para guardar pro resto da vida, tá certo? Agradecer mais uma vez aqui a vocês as resenhas, gostaram do livro e gostaram aqui da review, assinem o canal, tá certo? Se inscrevam, compartilhem com as pessoas que vocês gostam, dê um like. Muito obrigado a todos e uma ótima terça-feira.